Olá, meus nobres amigos, estamos aqui mais uma vez, sempre trazendo para você uma palavra que vem lá do coração de Deus para o seu coração. São os nossos devocionais. E dando sequência aos nossos devocionais no livro de Salmos, chegamos ao Salmo 50, essa preciosidade, o chamado de Deus para a verdadeira adoração e santidade. Então, nesse devocional profundo e edificante, iremos então mergulhar no Salmo 50, um poderoso chamado de Deus ao seu povo para viver em verdadeira adoração, viver em sinceridade e obediência. Então, descubra como esse salmo revela a importância de oferecer a Deus mais do que palavras ou rituais, mas uma vida consagrada e alinhada com a sua vontade. Aprenda lições transformadoras sobre gratidão, obediência e arrependimento genuíno e seja desafiado a viver de forma que glorifique ao Senhor em cada área da sua vida. Esse estudo, esse devocional é ideal para fortalecer a sua fé, enriquecer a sua vida devocional e inspirar a comunhão íntima com Deus. Então vamos para a leitura do Salmo 50. Eu tenho escolhido quase sempre a versão NVI, a nova versão internacional. Então o Salmo 50 diz o seguinte: fala, Senhor, o Deus Supremo, convoca toda a terra do nascente ao poente. Desde Sião, perfeita em beleza, Deus resplandece. Nosso Deus vem, certamente não ficará calado. À sua frente vai um fogo devorador e ao seu redor uma violenta tempestade. Ele convoca os altos céus e a terra para o julgamento do seu povo. Ajunte os que não são fiéis, que mediante sacrifício fizeram aliança comigo. E os céus proclamam a sua justiça, pois o próprio Deus é o juiz. Ouça, meu povo, pois eu falarei. Vou testemunhar contra você, Israel. Eu sou Deus, o seu Deus. Não o acuso pelos seus sacrifícios, nem pelos holocaustos que você sempre me oferece. Não tenho necessidade de nenhum novilho dos seus estábulos, nem dos bodes dos seus currais, pois todos os animais da floresta são meus, como são as cabeças de gado aos milhares nas colinas. Conheço todas as aves dos montes e cuido das criaturas do campo. Se eu tivesse fome, precisaria dizer a você? Pois o mundo é meu e tudo o que nele existe. Acaso como carne de touros ou bebo sangue de bodes? Ofereça a Deus em sacrifício a sua gratidão. Cumpra os seus votos para com o Altíssimo e clame a mim no dia da angústia. Eu o livrarei e você me honrará. Mas ao ímpio diz Deus: que direito você tem de recitar as minhas leis ou de ficar repetindo a minha aliança? Pois você odeia a minha disciplina e dá as costas às minhas palavras. Você é um ladrão e já se torna seu cúmplice, com adúlteros se mistura. Sua boca está cheia de maldade e a sua língua formula fraude. Deliberadamente você fala contra o seu irmão e calunia o filho de sua própria mãe. Ficaria eu calado diante de tudo que você tem feito? Você pensa que eu sou como você? Mas agora eu acusarei diretamente, sem omitir coisa alguma. Considerem isso vocês que se esquecem de Deus. Caso contrário, os despedaçarei sem que ninguém os livre. Quem me oferece sua gratidão como sacrifício, honra-me, e eu mostrarei a salvação de Deus ao que anda nos meus caminhos. Veja que salmo bonito, veja que
Que mensagem maravilhosa desse salmo. Presta atenção nessa estrutura desse salmo. O Salmo 50 foi escrito por Asaf, um dos líderes dos levitas responsáveis pelo canto e pela música no templo, durante os reinados de Davi e de Salomão. O salmo aborda a verdadeira adoração a Deus, contrastando a prática de rituais vazios com a necessidade de um coração sincero e uma vida de obediência. Qual é o contexto desse Salmo 50? Então o Salmo foi escrito nesse período em que a religião israelita era marcada por rituais e sacrifícios, mas nem sempre acompanhada de uma fé genuína e um compromisso com a justiça e a retidão. Esse Salmo também nós vemos ênfase na adoração verdadeira. O Salmo então critica essa prática de rituais religiosos sem uma transformação interior e um compromisso com a vontade de Deus. Temos aqui também um chamado à ação. Deus é apresentado como juiz que chama o povo à responsabilidade, exigindo não apenas sacrifícios externos, mas também um coração contrito e uma vida que reflita a sua vontade. Vemos aqui a importância da gratidão. O Salmo também destaca a importância da gratidão e da ação de graças como sacrifícios que agradam a Deus. Então, em resumo, o Salmo 50 é um chamado à verdadeira adoração que vai além de rituais externos e exige um coração sincero e uma vida de obediência. Podemos dividir esse salmo em 3 blocos. O primeiro bloco, do versículo 1 a 6, nós temos uma convocação celestial para julgamento. No segundo bloco, dos versículos 7 a 15, vemos o chamado de Deus ao seu povo. E no último bloco, dos versículos 16 a 23, o salmista nos apresenta o julgamento sobre os ímpios. Então, lá no primeiro bloco, do versículo 1 a 6, esse chamado de Deus à Assembleia Universal, temos aqui a apresentação majestosa de Deus como um juiz justo. Ele é um juiz majestoso e esplendoroso, mas é justo, julga tudo com retidão. Qual é a mensagem desse bloco? É que Deus observa e julga não apenas os ímpios, mas também o seu povo. Nada escapa dos seus olhos, nada é ofuscado diante da sua percepção. A aplicação prática desse bloco é lembrar que nossa adoração é sempre vista e avaliada por Deus. No segundo bloco, dos versículos 7 a 15, nós temos esse alerta contra aquele tipo de adoração vazia, que é feita apenas de rituais e sacrifícios, mas não tem uma essência, não tem um propósito específico. Vemos aqui que Deus não precisa dos nossos sacrifícios físicos. Ele deseja um coração sincero. Vemos aqui a verdadeira oferta é gratidão e invocação do nome do Senhor. Qual a aplicação prática desse bloco para a nossa vida? Transformar a nossa rotina devocional em expressão de amor genuíno. Então a nossa devoção, o nosso devocional a Deus não deve ser simplesmente uma rotina vazia, mas uma verdadeira expressão de um amor genuíno para esse Deus. E no último bloco, dos versículos 16 a 23, vemos o salmista mostrando aqui a repreensão aos ímpios, aqueles que não têm compromisso com Deus. Vemos aqui os perigos da hipocrisia espiritual, pessoas que se dizem espirituais apenas por exercer atitudes religiosas, atitudes de devoção, mas que não expressam a verdade que está dentro do coração. Vemos aqui as consequências de viver sem arrependimento. Qual a aplicação prática? Viver coerentemente com a fé que professamos. A fé que nós professamos, acreditamos, deve estar de acordo com as nossas atitudes, com a nossa postura.
E qual a conclusão desse salmo para a nossa vida nos dias de hoje? Temos aqui então um chamado à sinceridade na adoração. É adorar com sinceridade, é adorar com verdadeiro coração contrito, quebrantado, reconhecendo que Deus é merecedor. Vemos aqui também um desafio de viver em constante santidade e não apenas essa hipocrisia religiosa. E temos um convite ao arrependimento e à consagração. Então eu espero que esse devocional no Salmo 50 te motive, te desafie a oferecer a Deus uma adoração verdadeira e não viver apenas um exercício religioso cotidiano, viver uma falsa fé, mas uma fé que realmente reflete uma vida sincera, uma vida de expressão, de amor, de devoção e de gratidão a esse Deus maravilhoso. Deixa eu orar por você. Pai bondoso, eu oro pelos teus servos que têm acompanhado esses devocionais. A minha oração hoje é que o Senhor desperte neles esse desejo de viver uma fé genuína, de viver uma santidade prática e não uma religiosidade, não uma hipocrisia vazia. Que realmente as suas atitudes demonstrem essa gratidão, essa devoção sincera. Como sempre eu peço que o Senhor derrame o bálsamo do teu Santo Espírito na vida dos teus servos, que o Senhor supra cada uma das suas necessidades, traz cura, Senhor, traz libertação, traz esperança para cada um dos teus servos, para que eles tenham motivo de sobra para te glorificar. Eu oro agradecido em nome de Jesus. Amém. Então, se esse devocional falou ao seu coração, compartilhe com seus amigos. Não esqueça de assistir o devocional até o final e dê sua curtida. Precisamos de like para que esse canal seja cada vez mais aí um canal que transforma vidas, um canal que está à disposição para as pessoas receberem diariamente essa porção que vem lá do coração de Deus para os seus corações. Faça um comentário e eu terei o enorme prazer em responder. Se você tem algum pedido de oração, deixe lá registrado. E mais uma vez, se você não é inscrito, inscreva-se e ative o sininho para receber as nossas notificações. Que você tenha um dia maravilhoso e que a paz de Deus reine nas suas mentes e nos seus corações para a glória de Deus Pai. Amém.